O exército da China avança, ameaçando Taiwan e desafiando os Estados Unidos. Além disso, você não vai acreditar no que foi censurado na TV chinesa. Isso e mais nas manchetes das notícias da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. A guerra por Taiwan está se aproximando, mas primeiro, você pode nos ajudar a continuar a tirar a censura da China, juntando-se ao que chamo do Exército de 50 centavos do China Sem Censura. Tudo o que precisa é doar $1 por episódio no site de financiamento coletivo Patreon. Confira todos os benefícios legais que você ganha em patreon.com/China Censored. Então, na semana passada, eu disse que jatos chineses realizaram uma manobra de pinça, cercando Taiwan por 3 lados. Esta semana, as coisas estão piorando. Na segunda-feira, a China disse que um grupo de porta-aviões estava realizando exercícios perto da ilha. O ministro da Defesa de Taiwan disse que 15 aeronaves chinesas, incluindo 12 caças, entraram na sua zona de identificação de defesa aérea. O porta-aviões chinês era o Liaoning. É o primeiro porta-aviões funcional da China. Essa foi uma grande escalada. As forças chinesas realizaram exercícios no leste e oeste da ilha de Taiwan. A China afirmou que era apenas um exercício de treinamento de rotina, o que é verdade. O treinamento para invadir Taiwan agora é a rotina. Mas o ministro das Relações Exteriores de Taiwan respondeu aos exercícios com algumas palavras bem fortes. O nosso Ministério da Defesa está muito determinado em nos defender. Estamos dispostos a nos defender e nisso não há dúvida. E lutaremos a guerra se precisarmos travar uma guerra e se precisarmos nos defender até o último dia, vamos nos defender até o último dia. Como a China respondeu? A China enviou mais caças à Zona de Defesa Aérea de Taiwan na quarta-feira. O exército dos Estados Unidos está alertando que há um risco crescente de que a China invada Taiwan. Agora, o que poderia levá-los a essa conclusão? Mas os Estados Unidos e a Austrália estão trabalhando juntos em contingências para uma possível invasão chinesa a Taiwan. Vamos ouvir Michael Goldman, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Canberra, no podcast da Segurança Nacional da Universidade Nacional da Austrália. Acho que estamos comprometidos como aliados em trabalhar juntos, não apenas para tornar nossas forças armadas interoperáveis e fazê-las funcionar bem juntas, mas também no planejamento estratégico, e quando você olha o planejamento estratégico, ele cobre a gama de contingências que você mencionou, das quais Taiwan é, obviamente, um componente importante. Mas o Partido Comunista Chinês também está se preparando. Aqui está uma ótima ideia de Hu Xijin, o editor-chefe da minha mídia estatal favorita, o Global Times. Isso foi em resposta a um internauta chinês na Weibo, versão chinesa do Twitter. Eu vou pegar você e mandá-lo para bombardear os bunkers em Taiwan como um membro do comando. Se você se atrever a fugir, eu vou atirar em você por trás. Parece que o povo chinês vai participar de uma invasão a Taiwan, quer queiram participar ou não. O genocídio de uigures na China está se transformando em um verdadeiro desastre de relações públicas para o Partido Comunista Chinês. Quem diria que as pessoas ficariam tão sensíveis por causa de genocídio? Algumas pessoas estão sugerindo que um boicote às Olimpíadas de Pequim em 2022 poderia pressionar o regime. Aqui está o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, respondendo a uma pergunta sobre os Estados Unidos e seus aliados se juntarem a um boicote. É algo que certamente queremos discutir, e isso é certamente algo que entendemos que uma abordagem coordenada não será apenas do nosso interesse, mas também de nossos aliados e parceiros. Então, esse é um dos assuntos que estão na agenda agora e daqui para frente, e quando tivermos algo a anunciar, com certeza faremos isso. E agora o Departamento de Estado tem algo a anunciar. Eles não vão boicotar. A Casa Branca também diz que um boicote não está em discussão. A China certamente está alertando que não tolerará um boicote às Olimpíadas. Mas há ainda pedidos crescentes de pelo menos um boicote parcial às Olimpíadas, como a ideia do colunista do New York Times, Nicholas Kristof, de que os atletas poderiam participar, mas funcionários do governo e empresas não. Isso é engraçado. Ele acha que as Olimpíadas são sobre atletismo e não sobre corporações. Mas há um tipo de boicote que o regime chinês incentiva. Um boicote às marcas ocidentais que se recusam a usar algodão feito com trabalho escravo uigur, mas depois do intervalo. Bem-vindo de volta.
O regime chinês está repreendendo duramente algumas empresas ocidentais como H&M e Nike. Elas estão enfrentando um boicote oficial na China, porque se recusam a usar algodão de trabalho escravo de Xinjiang. O problema é que essas são marcas populares na China. Às vezes, as pessoas até aparecem na televisão usando essas roupas. Não se preocupe, o regime chinês descobriu uma maneira infalível de apagá-las completamente da memória pública, fazendo os programas de TV desfocarem seus logos. A menos que esses caras estivessem realmente sem roupa. Mesmo grandes grupos de pessoas tiveram os logos de suas roupas borrados. Sim, as forças anti-China devem ser desfocadas para proteger os sentimentos do povo chinês. Espere, o que está acontecendo? O Partido Comunista Chinês tem muito orgulho de suas vacinas contra a Covid. Eles até exigem que os estrangeiros tomem uma vacina chinesa para entrar no país. Mas acontece que as autoridades chinesas podem estar um pouco menos entusiasmadas com as vacinas chinesas. Documentos vazados mostram autoridades chinesas tentando evitar as vacinas. Por exemplo, em uma cidade chamada Xintai, apenas 3 dos 66 oficiais foram vacinados, com outros 2 na lista de registro, mostrando uma taxa de adesão desanimadora de menos de 10%. Enquanto isso, as autoridades de saúde chinesas disseram que planejam vacinar de 70% a 80% da população. Em alguns casos, funcionários superzelosos foram de porta em porta vacinar os residentes e até ameaçaram colocar na lista negra os que não cooperaram. Acho que os outros 20% a 30% que não serão vacinados são os oficiais e suas famílias. Você sabe, em outros países, como o Canadá, a corrupção da vacina significa que os ricos e poderosos tentam obter a vacina do Covid antes de serem elegíveis. Na China, a corrupção da vacina significa que os ricos e poderosos tentam evitar tomar as vacinas chinesas sempre que possível. Mais um funcionário chinês foi demitido por corrupção, desta vez por possuir cerca de 3.000 propriedades imobiliárias. Xu Changyuan, um ex-oficial de alto escalão do PCCH, estava envolvido em ativos ligados à máfia, no valor de mais de 1,52 bilhões de dólares. E a família de Xu definitivamente usou táticas da máfia. A família de Xu usou de violência para cobrar dívidas. Uma investigação mostrou que eles cortaram os tendões de Aquiles de alguns devedores, forçaram alguns a cortar um dos dedos como punição, ou submeteram outros à detenção ilegal. Agora, isso pode surpreendê-lo, mas, de acordo com relatos locais, Xu também foi muito ativo no genocídio contra os praticantes de Falun Gong. Falun Gong é um grupo espiritual que o regime comunista vem perseguindo há 20 anos, matando-os e vendendo seus órgãos em hospitais estatais. Quero dizer, você não é um bom regime comunista se não consegue ter um pouco de lucro, certo? E agora é hora de ler uma pergunta ou comentário de um membro do exército de 50 centavos do China Sem Censura. Esses são os fãs que apoiam o programa no Patreon, doando $1 ou mais por episódio. Steve M. diz: eu entendo o desejo de boicotar as Olimpíadas de Pequim. Acho que seria mais eficaz ir às Olimpíadas e depois fazer com que todos os participantes não chineses carregassem bandeiras para Taiwan, Tibete, Xinjiang, etc. E ver como a China tenta censurar isso. Bem, Steve, essa é uma ideia interessante. Se houvesse um estádio inteiro, cheio de pessoas segurando bandeiras desses lugares, certamente causaria um grande impacto. Mas provavelmente não iria tão longe. Se você está falando sobre os atletas olímpicos carregarem bandeiras para Taiwan, Tibete e Xinjiang, eles teriam problemas. Eles podem até ser desqualificados de participar dos Jogos. Isso está de acordo com uma nova regra do Comitê Olímpico Internacional. Os atletas estão proibidos de realizar protestos ou demonstrações no campo de jogo, na Vila Olímpica, durante as cerimônias de medalhas ou durante as cerimônias de abertura ou encerramento dos Jogos. E se você está falando sobre membros comuns do público segurando bandeiras para esses lugares, bem, isso ainda seria difícil de realizar. A China tem um sistema de vigilância incrível, desde o momento em que você pousa no aeroporto, ao interior do saguão do hotel, ao trem para os eventos olímpicos, as medidas de segurança no local, as autoridades chinesas podem rastrear cada movimento seu. Se você estiver carregando uma bandeira tibetana, eles saberão disso. E se você tentar organizar um protesto em massa como este, mesmo quando estiver fora da China, eles saberão com antecedência. Tente criar um grupo no Facebook. Você acha que só porque o Facebook foi proibido na China, a polícia chinesa não usa para monitorar as pessoas no exterior?
A única coisa que as autoridades chinesas não podem fazer é forçar as pessoas a virem para as Olimpíadas. Bem, eles não podem forçar os não chineses a virem. Portanto, o boicote é uma das poucas coisas eficazes que as pessoas no Ocidente podem fazer sem serem detidas na China por causa disso. E se os políticos e empresas do Ocidente se recusassem a apoiar as Olimpíadas de 2022, seria um grande constrangimento para o PCCH. É por isso que até mesmo a ameaça séria de um boicote pode ser suficiente para levá-los a fazer concessões, como permitir os inspetores independentes entrarem em Xinjiang. Obrigado pelo seu comentário, Steve. E se você quiser que eu leia sua pergunta ou comentário, junte-se ao exército de 50 centavos do China Sem Censura. Doe apenas $1 por episódio. Visite o patreon.com/China Uncensored para saber mais. Obrigado por assistir. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.